Pois bem, as festas de final de ano chegando, mas dia 1º, diante de janeiro, vem a ressaca. Pagamento de contas e a principal delas, né, é o tal do IPVA, que come uma grande parte do orçamento das famílias. Para falar sobre esse assunto, estou aqui com o Sérgio Oliveira, nosso consultor de economia. Sérgio, a tendência é de que esse ano paguemos mais ainda em relação ao que pagamos em 2022, né? Na realidade não é nem tendência, Esteves, é uma certeza, né? Dá para cravar já. Já dá para cravar que o IPVA do contribuinte em 2023 ele vai variar aí de 4% a 24% a mais do que ele pagou em 2022. E por que isso? Subiu o imposto? Não, o imposto não subiu. É que o IPVA ele tem como lastro a tabela FIPE, né? E com todos os problemas que aconteceram no passado recente aí de falta de componentes para o carro zero e tal, teve uma elevação substancial no preço dos usados, né? E a tabela FIPE base para o IPVA é o encerramento do mês de setembro, tá? Então dá para a gente afirmar que a tabela do IPVA 2023 ela vem aí com surpresas não tão agradáveis, mas ela vem. É uma ressaquinha, né? É uma ressaquinha num período, né, como você colocou, que no início do ano é carnê novo do IPTU, é material escolar para quem tem filhos na escola ou para quem é estudante, né? E o IPVA também, que acaba sendo aí o mais pesado dos tributos. Sérgio, a grosso modo assim, como é feita a base de cálculo do IPVA? Então, a base de cálculo é em função de todos os carros modelo ano travados pela tabela FIPE em setembro de 2022. Um percentual de quanto? Então, esse percentual vai variar de acordo com o ano e modelo do carro, entendeu? E aí ele é aplicado sobre o valor estipulado pela tabela FIPE, o que às vezes é meio cruel, né? Porque a tabela FIPE, se você for numa concessionária trocar teu carro, dificilmente eles vão pagar o valor da tabela FIPE para você. FIPE só para vender, para comprar não? É uma referência, né? É uma referência que ela acaba aí, nesse caso, penalizando o contribuinte. Sérgio, me fala uma coisa, o IPVA, né? Esse montante que é arrecadado, como é que é a distribuição desse tributo? Pela legislação, o IPVA hoje 50% fica para o governo do estado e 50% vai para o município em que está emplacado aquele veículo, né? O que acaba significando uma receita substancial para as prefeituras. Existe a possibilidade de ser reeditado o parcelamento para 5 parcelas como houve em 2022? Sim, tomara que isso aconteça, né? Que haja essa sensibilidade por parte do governo do estado. Porque como a gente colocou há pouco, né, Esteves, o início do ano ele já é mais pesado para o contribuinte, né? Então, em 2022 acabou tendo essa possibilidade de se pagar em 5 parcelas. Não está definido ainda, mas a gente espera que aconteça e que isso passe pela aprovação da Assembleia Legislativa. Quer dizer, 50% fica para as prefeituras. Uma prefeitura como Matão, por exemplo, em relação ao número de habitantes, existe um grande número de veículos também. É uma boa arrecadação, né? A gente tem uma quantidade boa de veículos emplacados aqui, né? Até pela força econômica das empresas e com uma média de salários boas que Matão tem, todo mundo tem seu veículo. E 50% dessa arrecadação acaba ficando nos cofres do município e da cidade. O IPVA, a origem dele foi São Paulo, né? O IPVA, a origem dele foi, no início, ele foi criado é um tributo, foi criado nacionalmente, né? Só que ele era atrelado a toda a sua destinação ser para recap de rodovias, para benfeitorias, né? E depois ele acabou se transformando num imposto comum que hoje a destinação dele não é atrelado a unidade de referência que seria o veículo, não é um imposto de propriedade sobre o veículo, mas é um imposto normal com destinação sem ser basicamente específica para a atividade de trânsito. Não é um recurso carimbado, né? Não é carimbado, né? Diferente de uma taxa, uma contribuição, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aí, a CIP, né? Contribuição de iluminação pública. Então, nesse caso, toda a arrecadação ela é obrigatoriamente destinada para a iluminação pública. O IPVA é um imposto de propriedade de veículos automotores, é um imposto e, como tal, ele tem sim a obrigatoriedade de um percentual que vai para a saúde, um percentual que vai para a educação, mas o restante, o gestor, ele aplica esse dinheiro onde ele achar melhor. Achar que é onde é mais prioridade. Exatamente. Mas, Sérgio, assim, a grosso modo, dá para fazer uma conta para fazer um IPVA hipotético aí, pegando um modelo qualquer de veículo?
Alguns estudos que aconteceram, por exemplo, o Onix 2019, em função da tabela FIPE 2022 e o que foi pago, a tabela FIPE 2023, quanto ele vai pagar ano que vem, dá para a gente afirmar aí que o aumento vai ser em torno de 20%. O HB20 2020 deve ficar em torno de 19% a 21% mais caro. Quem pagava 1.000, por exemplo, vai pagar 1.200 no caso, tá? Então, de uma forma geral, dependendo do ano do veículo, a variação vai ser de 4% a 24% a mais do que o proprietário pagou esse ano. Acima da inflação, né? Sim, acima da inflação. Se a gente pegar que a inflação oficial aí, né, deve ficar em 6% em 2022, a gente pode afirmar que bem acima da inflação, né, Esteves? Sérgio, é um imposto que a gente paga em 3 ou em 5 parcelas, né? Mas paga no início do ano, relativo ao ano inteiro. Então a gente adianta esse imposto, né? Na realidade é uma antecipação de impostos, você colocou bem, né? Porque se ele está restrito ao ano inteiro, ao ano civil, e você vai pagar no máximo em 5 parcelas, na prática você está adiantando esse recurso no mínimo em 7 meses. E quem optar por pagar numa parcela única, é vantajoso ou não? Então, aí eu aconselho a pessoa a esperar, vamos ver como é que vem esse desconto na parcela única, né? E aí o contribuinte fazer conta. Se ele tiver o recurso, com a Selic a 13,75, opa, onde está meu dinheiro, né? O desconto vai ser inferior a isso. Ou está na poupança que eu estou ganhando 6% ao ano e o governo do estado vai me oferecer um desconto de 8%. Se você tem um recurso, nesse caso vale a pena a antecipação. Aí é momento de fazer contas, muita calma nessa hora, né? Trazendo aqui para a nossa linguagem normal, né? Nossa, que é de consumidor, habitante, né? Eu tenho o mesmo carro, paguei um IPVA esse ano, o ano que vem vou pagar mais. E vou continuar com o mesmo carro. Com o mesmo carro você vai pagar no mínimo 4% e no máximo 24% a mais do que você pagou. Tendo o mesmo veículo que está um ano mais velho. Uma ressaca não é pequenininha, não. Dá uma pequena dor de cabeça, né? Não, é um valor substancial, né, Esteves? Principalmente no momento que a gente está vivendo, que o pessoal aperta daqui, tira dali, né? Para tentar se enquadrar o seu orçamento dentro dos seus gastos. É uma notícia que não é das mais alvissareiras, não.